In our discussion yesterday, Nossa discussão de ontem, we discussed the subject of libertarianism, discutimos o assunto de libertarianismo. and most people agreed that it's a political philosophy. E a maioria concordou que se trata de uma filosofia política. So people gave their different thoughts on what libertarianism was. E as pessoas deram suas várias ideias, o que seria o libertarianismo. I don't know about each of you, but I got the impression that most people have a very negative view of what libertarianism is. Não sei como vocês perceberam, mas me parece que a maioria das pessoas tem uma visão muito negativa sobre o que seria o libertarianismo. It seems to be associated with bad elements of society. Parece estar associado a elementos negativos ou ruins da sociedade And a wrong form of government. e uma forma de governo errada. Maybe some people might describe it as a selfish ideology. Talvez algumas pessoas descreveriam como uma ideologia egoísta. We then went to a definition that I provided, Logo, avançamos a uma definição que eu providenciei, which on the surface sounds very similar to what most people would think libertarianism is. que na superfície soa muito parecido com aquilo que a maioria pensa ser o libertarianismo, It holds freedom and liberty as primary values. que ela mantém liberdade como o valor principal, That these would be the most important things that human beings desire. que liberdade seria a coisa mais importante no desejo do ser humano. So they asked people what was important to them, Logo, perguntei às pessoas o que seria importante para elas. and we got a list of things that people felt were important. E juntamos uma lista de coisas que pareciam ser importantes para as pessoas. Just want to label three: health, finances, and good relationships. Quero destacar três: saúde, finanças e bons relacionamentos. And just the last one I want to speak about is not living in fear. E o último, eu me refiro ao fato de não ter que viver sob medo. We then went to the US framers and saw how they viewed society, Logo avançamos para os autores da Constituição americanos e vimos como eles veem a sociedade, how they would create a government, como criaram o governo, how they would enter into politics. como acabaram entrando na política. And they spoke about human beings' innate rights of life, liberty, and the pursuit of happiness or property. E eles falaram sobre o ser humano com seus direitos inatos, né? Que é direito à vida, à felicidade e direito a ter propriedade. And when people spoke about what life meant, E quando as pessoas falaram acerca da vida, people spoke about outside entities not controlling them. pessoas faziam referência ao fato que não deveria ter controle da parte externa, de entidades externas. And someone spoke about rights. E alguém falou também de direitos, And we had a discussion about whether we have rights or whether we have God-given rights. e tivemos então uma discussão sobre se temos direitos ou se temos direitos concedidos por Deus. And I spoke about the dangers of having God-given or religious rights. E eu falei sobre o perigo de termos direitos dados por Deus ou direitos religiosos. So this idea of life Então, essa ideia de vida
it's obviously separate to liberty. Obviamente, ela é separada da liberdade. And we really didn't have enough time to pass or to distinguish between the two. E realmente não tivemos tempo suficiente para distinguir entre esses dois. So when you look at the definition that we had here for life, you'll see it's very similar to liberty. Então, se você reparar na definição que anotamos aqui para a vida, você verá que ela é bem parecida à definição de liberdade. So I want to suggest we need to do a bit more work Quero, on what that word life means. então, quero sugerir que é preciso um pouco mais de trabalho para elaborar o que significa essa expressão vida. For the moment, we'll just take it literally, Mas agora vamos apenas entendê-lo de forma literal. that it's not so much about controlling your life, Não tanto sobre a questão de controlar a sua vida, but you have the right to live, to exist. mas sobre você ter o direito de viver, de existir. Went on to liberty, Avançamos para liberdade, to be free from control. ser livre de controle. And then we spoke about property, or as the framers said, happiness. E logo falamos sobre propriedade, ou como os autores da Constituição falavam de felicidade. And we defined what property meant. E logo definimos o que seria essa propriedade. And we didn't discuss it in detail because we've done that in previous presentations. E acabamos não discutindo em detalhe, porque isso já foi feito em apresentações anteriores. But we mentioned John Locke, the English philosopher. Mas mencionamos o filósofo inglês John Locke. We had a slight distraction with the parable about the rich person and camels. E logo nos desviamos um pouco com essa parábola do homem rico e os camelos. And when we spoke about property rights, E quando nós falamos sobre os direitos à propriedade, people often get nervous about amassing wealth. as pessoas ficam nervosas quando pensam em juntar muitas riquezas. And as you know, whether you're rich or poor, E como você entende, sendo você pobre ou rico, will have very little impact on the life of someone living thousands of miles away. isso terá pouco impacto na vida de outra pessoa que vive milhares de milhas distante. And we spoke about God's system of, we'll call it governance, to deal with the issue of poverty. E falamos também sobre o sistema de como Deus administra a questão da pobreza. And it's pretty comprehensive E é bastante compreensível, because it deals with social issues and religious issues. porque aí é tratado de assuntos sociais como também de religiosos. Today, in this movement, Hoje, no movimento, there's an expectation that each of us should be paying a religious tithe. existe uma expectativa que cada um de nós deveria contribuir com o dízimo religioso. There's no expectation that we would pay a social tithe. Não há nenhuma expectativa que se pague um dízimo social, Unless you live in a country that doesn't have a social welfare system. a menos que você viva num país que não tenha um sistema de beneficência social. And most countries already have those things in place, so we don't normally pay the second tithe or the social tithe. A maioria dos países tem um sistema já instalado, funcionante, que não é pago, então, esse segundo dízimo. And we didn't speak about offerings, Não falamos sobre ofertas, and there is no fixed number
E não existe nenhum número fixo, but ancient Israel used to give around 5%. mas no Israel antigo você dava em torno de 5%. So all in all, that's around 25%. Então, como um todo, isso seria em torno de 25%. And for most people in most countries, E para a maioria das pessoas, na maioria dos países, you'll know that that's what most governments take around 25% of your salary. você entende que é mais ou menos por volta desse número que o governo vai cobrar de você, vai desviar do seu salário. And if you just change religion to education, E se você apenas mudar aqui a palavra religião para educação, you see that most countries across the world come up with a very similar number to God. você verá que a maioria dos países ao redor do mundo tem um número bem parecido a esse aqui que é sugerido por Deus. And we finished off by reading the passage from the Great Controversy, E terminamos lendo uma passagem do Grande Conflito, and it's chapter 29, The que Origins é of Evil. capítulo 29, As Origens do Mal. So I just want to read that passage again. Quero ler essa passagem novamente. It's the third paragraph. It's the second half of the third paragraph. É a segunda metade do terceiro parágrafo. No, it's not. It's the fourth paragraph, sorry. Perdão, é o quarto parágrafo. I'll read the whole passage. Vou ler a passagem na íntegra. The law of love being the foundation of the government of God, the happiness of all created beings depended on their perfect accord with its great principles of righteousness. God desires from all his creatures the service of love, the homage that springs from an intelligent appreciation of his character. He takes no pleasure in a forced allegiance, and to all God grants freedom of will that they may render God voluntary service. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres criados dependia de sua perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas serviço de amor, homenagem que brote de uma apreciação inteligente de seu caráter. Ele não tem prazer em uma submissão forçada e a todos confere vontade livre para que possam prestar-lhe serviço voluntário. Grande Conflito 493.2. So, if you spend any time thinking about that passage after the presentation, Então, se você tiver passado algum tempo refletindo sobre essa passagem aqui, esse texto, depois da apresentação, I'm guessing you came to the conclusion imagino que você tenha chegado à conclusão that what is this law? que essa lei seria o quê? This law of love, what does it actually mean? O que significa essa lei do amor? Because in the passage, Ellen White doesn't actually define it. Porque nessa passagem, Ellen White não defina isto de fato. And neither did we in our class. E tampouco fizemos isso em nossa aula. But what this passage says Mas o que essa passagem diz is that God's government is founded on the law of love, que o governo de Deus está baseado, fundado na lei do amor. and our happiness depends upon our adherence to that law. E a nossa felicidade depende de quanto nós nos aderimos a essa lei. So the more you comply or follow the law of love, the Então, happier you will be. quanto mais você seguir e colaborar com essa lei do amor, mais feliz você será.
And God desires voluntary service, E Deus deseja um serviço voluntário. and God grants freedom of will to each and every one of us. E Deus também dá ou garante uma liberdade de vontade a todo mundo. And the more you think about these different elements, E quanto mais você reflete sobre esses elementos diferentes, you'll see that they can be in tension. você verá que elas podem estar em tensão With what we see, com aquilo que nós enxergamos, que nós vemos, and often how we think we should operate in this world and the world above. e com aquilo que nós pensamos como a maneira como nós deveríamos nos comportar, operar neste mundo ou no mundo vindouro. So I want to read some thoughts from, I guess it's a manuscript of sorts. Quero ler alguns pensamentos de um texto, um manuscrito, It gives a bit of historical background on the subject of libertarianism. que nos dá um pouco de contexto histórico sobre o assunto do libertarianismo. Libertarianism is the heir to the 19th century ideology O libertarianismo é o herdeiro do liberalismo clássico do século XIX. and this ideology or idea was called classical liberalism back then. E essa ideia é chamada de liberalismo clássico naquela época. We've all heard of the Whig Party, I think. Todos nós já ouvimos falar do Partido Whig. How would you describe who and what the Whig Party were? Como você descreveria o que seria, o que foi, o que era o Partido Whig? Just a simple explanation of who the Whig Party were. Me dê uma simples explicação quem foi, o que foi o Partido Whig. Anybody? Alguém? Who do we think that, who would we identify them as? Como, como vocês identificariam esse partido? Liberals. Brendan? Liberals, I think. Okay, so Brendan says liberals. Então, Brandon disse liberais. I think that's the modern word for it. Were they good or bad? Eles eram bons ou ruins? Okay. Okay. Anyone else? Catherine? Good. Eram bons? So today we'd call them liberals, and I think that they're good. Então, hoje nós os chamaríamos de liberais e diríamos que são bons ou eram bons. Okay, so we'll stop there. Vamos parar por aqui. Indeed, its roots, which is liberalism, De fato, suas raízes, né, que é liberalismo, its roots can be traced back to the earliest discussions of the nature of freedom in Western philosophy. de fato, suas raízes podem ser encontradas nas primeiras discussões sobre a natureza da liberdade na filosofia ocidental. So, the liberalism or libertarianism that we speak of today O liberalismo ou libertarianismo, a qual nós nos referimos hoje, you can trace its roots back to the 19th century Whig Party. você pode traçar as suas raízes até o partido Whig do século XIX.
but you can also trace it back to a much early period when Western philosophers were speaking about the subject of freedom. Mas você consegue traçar muito além, a um período muito antes, num período em que filósofos ocidentais estavam discutindo o assunto da liberdade. So that should already tell us that the whole subject of libertarianism or liberty is about discussing the nature of freedom. Então, isso já deveria ser suficiente para indicar que toda essa discussão acerca da liberdade, do libertarianismo, de fato, é sobre a discussão em torno da liberdade. Any questions or thoughts? Are we okay? Perguntas ou pensamentos? You looking worried, Josephine, or just thinking? But Josephine saying, do I mean the true nature of freedom? E foi perguntado aqui se ele se refere à verdadeira natureza da liberdade. I'm not sure what that means, but I'm just going to say yes. Não sei bem o que isso significa, mas vou dizer que sim. Because you seem to imply that there's a false freedom, or Porque parece que você está indicando que é uma falsa liberdade. sorry? So there is a true freedom, but there's an opposite to that. Então, existe uma verdadeira liberdade, mas existe também algo oposto. I'm just repeating what Josephine just said. What would you call that opposite Como você Of- chamaria esse oposto? of freedom? O oposto de liberdade. You're just going to call it false freedom. Falsa liberdade? When I spoke about love, Quando eu falei acerca do amor, you didn't say what kind of love was that. você não definiu que tipo de amor isso seria. You didn't say is that true love. Verdadeiro amor. Sorry? Love that comes from the heart. O amor que provém do coração. I don't think love comes anywhere but from the heart. Não sei que o amor vem de outro lugar que não ser o coração. Where does hatred come from? De onde nasce o ódio? Thoughts of murder. Pensamentos sobre assassino. Sorry? It all comes from the heart. Vem tudo do coração. Okay. So Bem. it's about this idea of freedom. Então, é sobre essa ideia de liberdade. What would we call it? Como nós o chamaríamos? I think Ellen White uses a word Eu acho que in Ellen the White passage ela that we read. usa uma palavra que na passagem que lemos. Yes. To everybody, what does God grant? Deus garante a todo mundo o quê? Free will? Vontade We livre. call it free will. Nós chamamos isso de vontade livre. And what does free will mean? E vontade livre significa o quê? Do what you want. Do what you want. Faça o que você quiser. Is that how we describe free will? Do what you want? É assim que você define vontade livre? Choice? Escolha. Right? Choice to do right. Okay. So I'll just leave it as choice so we can just choose.
Vou deixar como escolha. Então você pode escolher. Is that funny? Oh, don't worry. Oh, sorry. Okay, so the ability to choose, that's what free will is. Então, a habilidade de você escolher. É assim, é disso que se trata a vontade livre. Anything else? Mas I was hoping that we might be able to just add one more word eu, because when they're going to go ahead. eu queria acrescentar mais uma palavra, Because when we read what they want, porque se a gente ler o que eles querem, no, not what they want, what they're grappling with, the issue that they're grappling with. mas o assunto com que estão lutando, o que está em discussão. You'll see it's the same issue that we're grappling with. Você verá que é o mesmo assunto com que nós nos desafiamos. And it's connected to free will. E é ligado à vontade livre. Okay. At its most general, E na sua forma mais geral, it embraces the view that humans should be treated as autonomous individuals. se refere ao fato que seres humanos devem ser tratados como seres autônomos. So what does autonomous mean? O que significa autônomo? If you're autonomous, if you're not sure, maybe someone can pull out a dictionary. Sorry? Controls itself. It controls itself. Então, autônomo significa você controlar a si mesma. I put control itself, Autocontrole, né? Controlar-se a si mesmo. Independent. independent, Independente. anything else? Self-reliant. So we're going to see, we're not going to discuss it, but when I say we're going to see, we all know Todos vocês sabem that Ellen White's going to describe, let's call it the universe, in the following way. ela vai descrever o universo da seguinte maneira. So autonomous, the first part really gives it all away, the auto. Então, autônomo, a primeira parte dessa palavra já dá a solução. Auto. Which means it runs by itself. Significa que funciona por si mesmo. We okay with that? It runs by, which is what we've said here. It controls itself. It's independent. It's self-reliant. Então, controla a si mesmo, é independente e depende de si. Most scientists, I guess all atheists, A maioria dos cientistas, eu diria que todos ateus, and some religionists would describe it this way. e algumas pessoas religiosas descreveriam da seguinte maneira. Obviously, if you're an atheist or a scientist, you wouldn't use these words, the ones I'm going to use. Se você é cientista, obviamente o ateu você não usaria essas palavras que eu vou usar agora. So Ellen White will say the universe is not Ellen White dirá que o universo não é, it's not like a clock that God winds up at the very beginning não é como um relógio que Deus ele coloca no começo, ele coloca, não sei a palavra, ele puts on the shelf and it just unwinds all on its own. e vai funcionando, coloca no armário e vai funcionando por si mesmo. So she'll say without God's continual input,
Então, ela diz que sem a intervenção contínua de Deus, management, a administração, interference, interferência, the universe wouldn't function. o universo não funcionaria. So I think we've all either read or if you haven't ever read that statement, it shouldn't be unfamiliar to you. Talvez você não tenha lido essa declaração dela, mas não deveria ser algo tão estranho para você. That the universe isn't on autopilot, basically. Que ela diz que o universo não está no autopiloto, por assim dizer. And because many of us acknowledge that as a given, E já que a maioria de nós reconhece isso como um fato dado, if we were to suggest that we are independent, se nós diríamos que nós somos independentes, that people would say that's just not true. as pessoas diriam que não é verdade isso. Without God, you just cease to exist. Sem Deus você cessa, você deixa de existir. And yet, E ainda assim, we acknowledge that we have free will, reconhecemos que temos livre-arbítrio, vontade livre, which is either the same or really close to being an autonomous individual, que é o mesmo, ou ao mínimo muito próximo a ser um ser autônomo, which by definition must mean that you stand independent and separate from God. que por definição significa que você está independente e separado de Deus. Any comments or any thoughts on that? Pensamentos ou comentários sobre isso? I'm assuming you all agree, Vou assumir que vocês concordam, even if you don't understand, mesmo se vocês não estejam entendendo, because that's just the spirit of prophecy statement, free will. porque essa é uma declaração do Espírito de Profecia, vontade livre, livre-arbítrio. And it's not complicated to know what that means, E não é complicado entender o que isso quer dizer, que significa. because in the passage she uses the word voluntary, Porque nessa passagem ela usa a expressão voluntário, which means it's all you. You're making the decision, you're the one that's in control. que significa que é sobre você, você toma a decisão, você que está no controle. And these philosophers just use a slightly different term called autonomous individual. E os filósofos usam uma expressão levemente diferente, que é um indivíduo autônomo. And I don't know what the word individual means, Não sei o que quer dizer essa palavra indivíduo, but I guess it means something along the lines that we're all separate units, imagino que quer dizer algo no sentido de que somos unidades separadas, unique maybe, únicas, and we are all not only able, but it's our right to take care of ourselves, to be independent. e não apenas que nós podemos, o que temos a capacidade, mas que é nosso direito de tomar conta ou cuidar de nós mesmos. And this is where people begin to get nervous, people Yeah. like yourselves, E é por aí que começa que as pessoas ficam nervosas, pessoas assim como vocês. that if we all just did our own thing, Ou que se fizéssemos tudo do nosso jeito, society would collapse. a sociedade entraria em colapso. So the only point I'm making now is that these people were wrestling with the same issues that we're wrestling with. O único ponto que eu quero fazer é que esse pessoal aqui estava sendo desafiado pelo mesmo problema que nós estamos aqui lidando. And then people who catch the idea or it excites them, they get interested in the subject. E as pessoas que se interessam pelo assunto
they want to implement that into their lives, Querem, então, implementar isso às suas vidas, into their community, into their society, sua comunidade, a sua sociedade. and then it enters into the political realm. E logo acaba entrando na política. So we said that humans should be treated as autonomous individuals Então, dissemos que seres humanos devem ser tratados como indivíduos autônomos. So tell me if you agree with this. This is what you would want. Então, diga-me se vocês concordam com isso. Seria isso que vocês querem? Free to make their own decisions. Livres para tomarem suas próprias decisões. So Josephine put a big yes to that. You want to be free to make your own decisions. Um grande sim, você quer ser livre para tomar suas próprias decisões. Those decisions are regarding how to live your life E essas decisões são acerca de como viver a sua vida and how to determine your own salvation. e como determinar a sua própria salvação, Without being constrained to act against your own wishes. sem ser restrita de atuar, agir contra as suas próprias vontades. So who would disagree with that Quem discordaria disso? besides Graham? Salvo Graham. So you said it's loaded. É carregado. So Marilyn said it's a loaded statement. Aqui foi dito que isso é uma declaração pesada, não? I thought it's really simple and straightforward and not loaded. Eu achava que era bem simples e direto e nada pesado. Go ahead. It depends on the education that you've received. So What school you've had. it depends upon one's worldview, Depende da visão do mundo de alguém que alguém tem, how they've been inculcated or educated through their lives. como a pessoa tem sido educada ao longo da sua vida. Graham, you put your hand up. The phrase to determine your own salvation. So Graham struggles with the idea of determining one's salvation. O Graham está tendo problema com esse conceito de você determinar a sua própria salvação. So the sentence was, determine your own salvation without being constrained against your will. Então a frase era determinar a sua própria salvação sem você ser restrito contra a sua vontade. You don't like that? Não gosta disso? You have a set of rules. So you're not sure how it works practically. Então, você não sabe bem como isso funciona na prática. Anybody want to help? How does that work? Como funciona isso? Believe what you want. And Believe what you want, no external force bearing down on you, forcing you one way or the other. there's no external entity forcing you to, what were you? Believe one way or the Forcing you to believe Então, one thing or another thing. crer em que você quer, não tem nenhuma Decisão. entidade externa que te força a acreditar ou crer em alguma coisa específica. Sorry? I'm happy to make decisions, but I want a lot of information before I make that decision. So you want information, Então, você quer informação, but you don't want to be forced. mas não quer ser forçada. So an example then, Graham. Um exemplo, por favor. This has its roots in the earliest times of Western philosophy. Então, isso aqui tem as suas raízes nos começos da filosofia ocidental.
So we'll break into that history, not the earliest bit, but the middle bit. Então a gente vai entrar nessa história, não nos começos, mas mais para frente. And the Inquisition. E vamos falar da Inquisição. So the church says you need to be saved A igreja diz: você precisa ser salvo, because we know what's good for you. porque nós sabemos o que é bom para você. And 70 years is just like a blink of an eye compared to eternity. E 70 anos é como um piscar de olho em comparação à eternidade. And we know there's only one way to be saved, which is our way. E sabemos que só há um jeito de ser salvo, e esse é o nosso jeito. And because we know more than you, E já que nós sabemos mais que você, we will encourage you to follow religion or salvation in our way. te encorajamos a seguir religião da nossa maneira, do nosso caminho. So I guess that's too sort of obvious for you. Talvez seja muito óbvio para você. So you tell me what your concern is. Pode me dizer qual a sua preocupação? Okay. We will do the same, but without punishment. So Graham suggests that we do the same, but without punishment. Graham sugere que nós fazemos o mesmo, eu faço o mesmo, só que sem a parte da punição. So when you say without punishment, you don't mean without threat. We threaten. Então você diz punição, você diz que a gente não ameaça. And do you think that's right or wrong to E você threaten people? acha que isso é certo ou errado, ameaçar pessoas? Because we just heard a moment education, Porque a gente acabou de falar de educação. which we'd all, I think, agree with. Eu acho que a gente concordaria. Change threaten to warn. To warn. Então vamos mudar a palavra de ameaçar para advertir. So do you see warning as constraint against your wish? Então você diz que advertir seria restringir a sua vontade. My trouble was that you could be saved in your own way. That's what I grappled with that sentence. So Graham's issue is that you could read into this sentence that people can be saved in their own way. Então, o problema que Graham tem é que daria para ler nessa frase que cada um pode se salvar do seu próprio jeito. So without being silly about it, because I want to try to treat this respectfully, Quero ser, assim, engraçadinho, bobo sobre essa declaração, quero lidar com isso com respeito. what other way is there to be saved if not your way? Que outro jeito há de ser salvo se não for do seu jeito? Because you're here today Porque você está aqui hoje and just talking about your local community. falando sobre a sua comunidade local, I don't know what the numbers are at the moment, os seus números atualmente, but you stand in opposition to, say, 20 million people. mas você, vamos dizer, está em oposição a 20 milhões de pessoas. So you're saying, I don't agree with your version of salvation. I'm going to do my own version. E você disse: eu não concordo com o seu jeito de salvação, vou fazer do meu próprio jeito. So you separate from Adventism, Você está se separando do adventismo, então. who had separated from Protestantism, Já nos separamos do protestantismo, who had separated from Catholicism. que, por sua parte, havia se separado do catolicismo. And all of those people are saying, we'll do salvation our own way. E todas as pessoas disseram que vamos fazer a salvação do nosso próprio jeito. Whatever the source material is whatever the education they're going to receive or the information they're going to receive. Que seja a informação ou educação que elas receberem. Isn't that what you're saying, that you're going to do it your way? Não é isso que você diz, que você fará do seu jeito? Only they all can't be right. So Graham's argument is that they can't all be right. O argumento de Graham é que não pode ser que todo mundo esteja certo.
na razão. Sure, they can't all be right. Certo? Não pode estar todo mundo certo. How do you know you're right? Mas como você sabe que você está certo? Let me rephrase the question. Deixe-me reformular a minha pergunta. Does it matter if you're right? Será que importa se você está certo? Isn't what matters the fact that you can choose? Será que não é o que importa o fato de você poder escolher? Not whether you're right or wrong. Não se você está certo ou errado? Being right is nice and being wrong isn't so nice. Está certo é legal, agora está errado não é tão legal. But the thing that they're grappling with Mas a coisa com que eles estão lutando is your right to choose what you want. é o seu direito de poder escolher o que você quer. Not to choose what's wrong, but to choose what is right according to your understanding. Não de poder escolher o que é errado, mas escolher aquilo que é correto no seu ponto de vista. Okay, so we're all in agreement up to this point Estamos concordando, todo mundo até aqui? with these Western philosophers, I mean. Estamos concordando com esses filósofos ocidentais, certo? Of course, this is not to suggest that their decisions will invariably conduce to the greatest happiness. Obviamente, isso não significa, não quer dizer que suas decisões invariavelmente conduzirão à sua maior felicidade, Nor that they will never be hurtful to others. nem que nunca serão prejudiciais a outros. So I'll read the sentence again and tell me what you think that means. Vou ler a frase novamente e você me diz o que você acha que isso significa. This is a bit of an academic paper, so the language isn't so user-friendly. Isso aqui é um linguajar acadêmico, né? Então não é tão fácil de se entender. Of course, this is not to suggest that their decisions will invariably conduce to their greatest happiness, nor that they will never be hurtful to others. Obviamente, isso não quer dizer que suas decisões invariavelmente conduzirão à sua maior felicidade, nem que nunca serão prejudiciais a outros. How many people are being spoken of here? Let's do that first. Aqui está sendo falado de quantas pessoas? 2 people? Duas? Did you get? So there's 2 people. Duas pessoas, então. We'll call it groups. Who are the 2 groups? Quem são esses dois grupos? First one? Good. You Você Those you hurt. and others. e outros. So you said the others who you hurt. Então, outros. Está cortando aqui a conexão. Others, but it also said the you whom Também diz vocês. Happy. You'll get happiness. so Brendan said you'll get happiness and others will not get happiness. After reading. Então, vocês, né, para a sua maior felicidade, os outros, então, não terão felicidade. Before I read it again, did anybody get something different? Antes de eu ler novamente, será que alguém entendeu diferente? Catherine, you. No, the you. So there's no guarantee you'll make the right decision for yourself. Ou seja, não há garantia que você tome a decisão correta por você. I'm going to put that hurt yourself. Ou And seja, others? se machucar a si mesmo. Others? Outros. And the others hurt them. E que outros se machuquem. So the objective is not to hurt anybody. That's O the objective. objetivo não é não ferir a ninguém. But whatever decision you make,
Mas quer seja a decisão que você acaba tomando, there's no guarantee não há garantia that you won't hurt yourself or you won't hurt others. que você não se ferirá ou que você acabe ferindo a outras pessoas. The others is an obvious one Os outros, isso é a parte óbvia, because we call that selfishness. porque nós chamamos isso de egoísmo. But what I think that's interesting about their observation, Mas o que me parece interessante nessa observação deles, which touches on the point that Graham made que toca no assunto, no ponto que Graham fez, when it spoke about salvation, quando fala aqui de salvação. so there's no guarantee that the decision that you make will be to your, it says greatest happiness. We'll swap that to salvation. Não há garantia que a decisão que você toma seja para a sua maior felicidade, ou vamos trocar isso por a sua salvação. So your plan of salvation may actually be completely wrong. Ou seja, o seu plano de salvação pode estar completamente equivocado. But their argument is that their point is they're not trying to suggest that it always leads to salvation. Mas o ponto que eles querem fazer é que nem sempre vai levar à salvação, But their argument is mas o argumento que eles fazem é that you think it leads to your salvation, que você acha que isso te levará à sua salvação, and no one should prevent you from pursuing your dreams. e ninguém deveria interferir no de você correr atrás do seu sonho. Okay? I just needed to wait for you Yep. to finish the extra sentence and it would have said it for me. Great. So, Graham, when we read this second sentence, it all falls into place. Então, quando a gente vê a próxima frase, isso vai tudo fazer sentido. Rachel? I was just going to say, whatever the choice, it'll impact yourself or others. So that's what's important, that whatever decision you make, Então, a parte importante, que quer seja a decisão que você vai tomar, it will impact people. isso vai acabar impactando pessoas. And that impact, there's no guarantee that it's always going to end up positive. E esse impacto não é garantia que ele sempre será um impacto positivo For you or for others. para você ou para as outras. They go on, E logo continuam. but as long as these decisions were made freely, Mas desde que suas decisões tenham sido tomadas livremente and these decisions do not directly harm other people, e que não prejudiquem diretamente seus semelhantes, the only option open to others a única opção que os outros têm is to try to divert them from their chosen path é para tentar desviá-los do caminho escolhido. is moral persuasion and not force. É a persuasão moral e não a força. So does someone want to just put that into a simple phrase or sentence? Alguém quer resumir isso de um jeito simples? I'll read it again. Vou ler novamente. So this is a continuation of the same thought. Uma continuação do mesmo pensamento. But so long as their decisions were made freely and do not directly harm their neighbors, the only option open to others in trying to divert them from their chosen path is moral persuasion and not force. Mas desde que suas decisões tenham sido tomadas livremente e não prejudiquem diretamente seus semelhantes, a única opção que os outros têm para tentar desviá-los do caminho escolhido é a persuasão moral e não a força.
Rachel? Simply, you have a right to choose of your own decision, but if your choice is another, then it has to be. So we have a right to choose our own path, Então, temos o direito de escolher o nosso próprio caminho, but if that path hurts someone, or if that decision hurts someone else, there has to be an intervention. mas se essa decisão ferir a outrem, então teria que ter uma intervenção. Precisa ter. That's what you took from that. Anyone else? Mais alguém? Chris? I know, I saw the hands. Yeah. I'm good. Totally clear, the passage in here. Okay, the passage isn't clear. So let's go with someone paraphrasing it as best as they think. Então, vamos pedir para alguém parafrasear do melhor jeito possível. So are you okay just to paraphrase that? So don't try to explain what it means, just paraphrase. Apenas parafrasear, não quero que você explique o que significa. Persons able to make their own choices. But if others disagree with that, the option for those others is to convince that person, not to force them. So Catherine gave a synopsis or a summary of a paraphrase of what she thought that sentence meant. Então, a Catherine deu uma sinopse, um resumo do que ela entendeu dessa frase. So Chris, did that make sense? Fez sentido, Chris? Yeah. Not sure what to do with it. Okay, so you're not sure. You had your hand up? I'm not sure. You're not sure now? I understand. I understand what it means. Okay. And yeah, there's no. It just your option is to dialogue with the person who's made the decision. Okay, so the option Convince. is, if you don't agree with them, the option is to dialogue with them, to argue, but not to force. Então, se você não concordar com alguém, então a opção é de você dialogar e argumentar, mas não pode ser através da força. Go ahead. Isn't this basic parenting? So isn't this basic parenting? Então, será que isso não é educação básica? The child to make a choice. I assume that's a rhetorical statement. You're saying this is obvious. Então, você está fazendo uma afirmação retórica, parece óbvio. So the thing is, it seems so obvious when we talk about it like this. E a coisa é que parece tão óbvio, né, quando a gente conversa sobre isso. I'm not speaking directly to you and your life experience. Eu falo a você diretamente na sua experiência de vida sua. But how many times have you and so many of you not done this? Mas quantas vezes você e tantos de vocês não seguiram isso? One second. Go ahead. I haven't always dialogued with the child. So you haven't always dialogued Então, nem with children. sempre você manteve o diálogo com crianças. When you haven't dialogued, what have you done? E quando você não usou o diálogo, o que você fez? So you're forced, Você forçou. using their words. Não, nas palavras deles, você os forçou. So you've asked them to make a choice unconditionally Então, or você with consequences. ofereceu que tomassem uma decisão livre de condições, ou Consequence, yeah. como? So consequences are force. Então, consequências seria força. So whether it's children or not, I think most of us have fallen foul of this. Então, se tratando de crianças ou não, eu imagino que a maioria de nós não cumpre com isso, não cumpriu. Catherine, you wanted to make a point before, and I just asked you to paraphrase. Example. So Catherine was going to use Graham as an example. So that think he's on the wrong path and doesn't.
So Graham has his views of salvation, and Catherine doesn't agree with those views of salvation. Então, vou aqui dar o exemplo do Graham, né? Graham tem sua visão de salvação e a Catherine não concorda com essa visão sobre a salvação. All I can do is try to persuade him. I can't coerce, threaten. All Catherine can do is try to persuade and not force. Tudo que ela pode fazer é persuadir ele e não pode forçá-lo. So remember, this is a philosophy, this is an ideology. Não lembrem que aqui se trata de uma filosofia, uma ideologia. And all of that has to be transferred now into a society or a societal setting. E tudo isso precisa ser transferido agora à sociedade, num contexto de sociedade. So these people weren't ignorant of the complexity and difficulty of doing that. Então, essas pessoas aqui não eram ignorantes com respeito à complexidade disso tudo. Just like we're not ignorant of it. Assim como nós também tampouco somos ignorantes desse fato. But often when this subject is brought up, Mas muitas vezes, quando esse assunto é levantado, people respond immediately with but. as pessoas imediatamente respondem com mas. And the but is always some kind of scenario where it would shoot liberty, it would kneecap liberty, it would injure it. Então, esse cenário, esse mas, é sempre algum cenário onde você acaba colocando a liberdade, tendo que limitar essa liberdade. It would seem to me that that's not a very good way to approach life. Me parece que isso não é um bom jeito de se aproximar, abordar na vida. It would seem to me that we should view things in a very idealistic way, a very perfect way. Creio que a gente deveria enxergar as coisas de um jeito bem idealista, jeito perfeito. And then realism would set in, E logo daria lugar à realidade, o realismo. and then we would have to work out how we can apply this perfection or this idealistic ideology. E logo teremos que ver como aplicar essa ideia idealista, né, esse jeito perfeito. But often we don't give any time to it because we say it will never work. It's in English they'd say pie in the sky. It's impossible. So why would we even consider it? Mas muitas vezes a gente não se dá o tempo para sequer considerar, porque a gente logo descarta a possibilidade, dizendo que isso não funciona, não vai dar, não tem como. Any questions, or I'll read on? Okay. It is for this reason that libertarians are so distrustful of government. É por essa razão que os libertários desconfiam tanto do governo. Not because they fear the behavior of all collectives, Não porque temam o comportamento de todas as coletividades. what does that mean? Que Not significa because isso? they fear the behavior of all collectives. What does that? Que significa isso? Que não temam o comportamento de todas as coletividades. They're not worried about society as people. So they're not worried about society. Então, não é que eles têm medo ou estão preocupados com a sociedade em si. Or groups. Grupos. That's not what their worry is. Não é aí a sua preocupação. This is what their fear is. É o seguinte que é a sua preocupação. So tell me if you agree with this. Tell me if you agree with this. Digam se vocês concordam com o seguinte. But because governments rest on law, Mas porque os governos se baseiam na lei, that's the only purpose of a government, é o really. único propósito de um governo, na verdade. It's the next bit that you may not agree with. É a próxima parte que vocês talvez não vão concordar. And all law is ultimately based on the threat of force. E toda lei se baseia, em última instância, na ameaça da força.
So I don't know if you agree. So I'll read that whole sentence. Eu vou ler a frase na íntegra, Based upon what we read earlier, baseado no que lemos mais cedo. remember persuasion and not force. Lembre-se de persuasão e não força. It is for this reason that libertarians are so distrustful of government, not because they fear the behavior of all collectives, but because governments rest on law, and all law is ultimately based on the threat of force. É por essa razão que os libertários desconfiam tanto do governo. Não porque temam o comportamento de todas as coletividades, mas porque os governos se baseiam na lei, e toda lei se baseia, em última instância, na ameaça da força. So do you agree with that statement either intellectually or perhaps even emotionally? Maybe you Vocês say, that's me. concordam com essa declaração aqui, talvez intelectualmente ou talvez emocionalmente? Vocês talvez se identificam com isso? So the first half of the sentence is about your emotional response. A primeira parte da sentença é sobre a sua resposta emocional. And the second one is a statement of fact, whether you agree with that fact or not. E a segunda parte é um fato, que é que você concorde ou não. I'm not saying it's a correct fact. I'm just saying that it's worded as a fact. Não digo que é correto, mas estou dizendo que está sendo citado aqui como sendo um fato. What do we think? Agree or disagree? O que vocês pensam? Concordam ou discordam? Do we agree with the factual bit? All governments rest on law, and all law ultimately is based upon threats. Será que você concorda com essa parte factual que diz, mas porque os governos se baseiam na lei e toda lei se baseia, em última instância, na ameaça da força? Yep. So Brendan said yes. Anybody different? Brennan disse sim. Alguém pensa diferente? Okay. Oh, you don't agree. Ah, você So não Catherine doesn't concorda. agree. Catherine não Tell us- concorda. Tell us why you don't agree. E diga-nos por que não concorda. That all law is ultimately based on the threat of force. Toda lei, em última instância, se baseia na aplicação da força. Because of the quote that we read about the law of love. Por causa da citação que lemos sobre a lei do amor. So when it uses the word law here, Quando você fala aqui dessa palavra lei, aqui, so yesterday we did that. na última apresentação fizemos isso aqui. Whatever the law of love is, Que seja essa lei do amor. this symbol was meant to represent the word tension. Isso aqui, esse símbolo era para significar tensão. It's in opposition to this idea of forced obedience. Então, isso está em oposição a essa ideia de obediência forçada. And forced obedience, someone said, I think it was Molly said, this is law. E obediência forçada, eu acho que alguém disse, Molly disse que isso seria lei. So in this passage that we're reading, Então, nessa passagem que lemos, all government rests on law, and all laws are ultimately based upon the threat of force. todos os governos se baseiam na lei e toda lei se baseia, em última instância, na ameaça da força. Which one are they talking about? The left or the right? Aqui falando de qual? Da esquerda ou da direita aqui, desses exemplos? One or two? Um ou dois? So you said if the context is on earth, which it is, Você diz se o contexto é aqui na Terra, e é aqui na Terra, then it's number two. então seria número 2. And then Catherine says she actually agrees with that. E logo disse Catherine que ela concorda com isso.
Okay, so I think we're all in agreement with what they're saying. Então, eu acho que todo mundo concorda com o que eles dizem. Remember, this is how you build up, I guess, a working model of how a society would run. Aqui se trata de construir um modelo de como uma sociedade funcionaria. That you have a clear understanding of what your belief system is, or your philosophy, your worldview. Para você ter uma compreensão esclarecida de qual a sua filosofia, a sua visão do mundo. And then you have to work out something that works. E logo você precisa elaborar algo que de fato funciona. Okay. All law seeks to alter behavior. Todas as leis buscam alterar o comportamento, Either by preventing people from acting in a way that in the absence of law, they would freely choose to engage in, seja impedindo que as pessoas ajam de maneiras que, na ausência da lei, elas escolheriam livremente, or by inducing them to behave in manners foreign to their more agreeable wishes. Ou induzindo-as a se comportar de maneiras estranhas aos que seus desejos mais agradáveis. So all that simply says is that all law seeks to change your behavior. O que diz isso aqui é que toda lei quer mudar alterar o seu comportamento. And it does that by preventing you acting in a certain way. E faz isso prevenindo que você haja de certa maneira. So if there was no law, you would act in a certain way. And if there is law, now you change your behavior. Então, se não houvesse lei, você atuaria de uma certa maneira, e agora que existe uma lei, você vai se comportar de maneira diferente. And it induces or compels you to behave in a manner that, or in a way that you don't agree with. E faz com que você se comporte de uma maneira com a qual você não concorda. These modifications in behavior are in every instance brought about by the government's threat to use force or its actual use. Essas modificações no comportamento são, em todos os casos, provocadas pela ameaça do governo de usar a força ou pelo seu uso efetivo. So you want to behave a certain way. Então você quer se comportar de uma certa maneira. There's a law that says you're going to behave in a different way. E existe uma lei que vai te dizer você tem que agir de uma outra maneira. And the way the law makes you change your behavior E a forma como a lei muda o teu comportamento is how? é como? It's not the law itself because it uses the word government. Aqui não é a lei em si, mas aqui se usa a palavra governo. Threats. Sorry? Threats. Threats. Ameaça, It forces you to do something, ela te força a fazer algo. either by the threat of force or by its implementation, one of the two. Ou Doesn't pela care. ameaça da força ou pelo seu uso efetivo. Não importa. And this libertarian philosophy E essa filosofia libertária says that that model is fundamentally wrong. diz que esse modelo é fundamentalmente errado, Which doesn't mean you shouldn't do it. que não significa que você não deve fazer assim. It just acknowledges that it's not the right way to do things. Apenas reconhece que não é esse o jeito certo de fazer as coisas. And the question I think each of us needs to grapple with E eu acho que a questão que está nos desafiando aqui is if we agree with that. é se nós concordarmos com isso. If we agree that because we're autonomous beings, individuals, not beings, autonomous individuals,
Se a gente concorda que, sendo que nós somos indivíduos autônomos, with free will, com livre-arbítrio, who have ideas of wrong and right, de termos ideias de certo e errado, based on our education, baseados em nossa educação, that we think the proper way to live que nós pensamos que o jeito certo de se viver is for others to persuade us to change rather than forcing us to change. é que os outros nos devem persuadir a mudar ao invés de nos forçar a mudar. So I don't know if you agree with that idea. Não sei se vocês concordam com essa ideia. Before you put all the buts in, Antes de vocês colocarem os poréns, os mas, because there are some buts, we know that. porque certamente existem vários mas. Buts are examples where you think this just doesn't work. It's not practical. Mas sendo exemplos onde você diz que não, mas isso não funciona na prática. But separate to the buts, if you agree with this worldview, that Mas it's deixando right, de lado esses mas se você concorda com essa visão do mundo, or whether you think it's fundamentally wrong at some point in their argument, ou se você acha que está fundamentalmente errado, equivocado no seu argumento. Brendan? So I think it's right. So Brendan agrees with their view and their conclusion. So if Brandon concorda com a sua visão e conclusão. Go ahead. so government is lazy because it doesn't explain. It just says do this. So the government is lazy O governo é preguiçoso because it doesn't explain, it just commands you to do things. não explica, mas apenas te te força a fazer coisas. If I think of God's government, isn't that the model of explanation, not force? So Brendan's comment is that God's government is based upon explanation but not force. O argumento de Brandon é que o governo de Deus é baseado na explicação e não na aplicação da força. Mhm. I'll rattle it out, that's all. Okay. Josephine? To me, I think if I see it as a deterrent, it might be easier to swallow rather than. So Josephine thinks that using the word deterrent is easier to swallow. Então, Josephine diz que essa palavra, não sei, deixa eu ver, dissuasão é mais fácil de se engolir. Or a deterrent, and then I go speak about the force. Tell me the difference between a deterrent and a threat. Qual a diferença entre dissuasão e ameaça? You have to enforce it. It's just there as a guide. So a deterrent is not it's not a what? Dissuasão não é o quê? You're saying that deterrents don't have any force behind them. Dissuasão não tem nenhuma força por trás? Just do it, like you can say, use the consequences and. But just a deterrent, you have a choice still. So a deterrent, you're almost making it sound like education. Então, dissuasão você faz parecer como educação. I like the word deterrent. Yes. So I don't know, put that, maybe I should put that in a dictionary, but I think you've softened deterrent an awful lot.
Quero agora usar o dicionário, mas me parece que você está suavizando o significado de dissuasão. Sorry, Josephine, you're speaking to yourself. Because they won't, no one can hear you. Speak now. É, você está suavizando o significado da palavra dissuasão. Eu acho que eu não quero usar o dicionário aqui. Before you, deterrent is a thing that discourages or is intended to discourage someone from doing something. Então, dissuasão é um desencorajamento, é a intenção de desencorajar que alguém faça alguma coisa. And you're saying that's not a threat. Você diz que isso não é uma ameaça. Able or intended to deter. Ser capaz com a intenção de impedir. And deter means, Impedir significa o quê? what do you think deter means? O que é impedir? O deter. Anybody, what does the word deter mean? O que significa deter? Stop? Yeah, the military uses it as a sniper way to say force. I think the word deter just means to stop, and deterrent comes from deter. It basically means to stop doing things. Então, deter significa parar, né? Impedir que você não faça algo. É aí que vem a palavra dissuasão. What's the point that she has? It can, there can be a deterrent. I was thinking they brought in a law that you had to wear a bike helmet years ago. And my mother made the choice, rather than wear the bike helmet and mess up my $50 hairdo from the hairdresser, I won't ride the bike at all. And she gave up the bike. So we do have, it's a deterrent, and we do have another choice. This helmet thing, we're just talking Uhum. online. So there's a law Helmet. that's not a deterrent. Está dando um exemplo aqui do uso do capacete de bicicleta. Deterred by that and made another choice. But there's no, it's not a deterrent. The law says if you ride the bike, you have to wear a helmet. É uma lei, não uma dissuasão. And your mother said to you what? She chose not to ride the bike anymore, and she gave it up E sua mãe disse o quê? because she didn't want to, the helmet. Sure, but that's not a deterrent. Isso não é dissuasão, impedimento? Well, I sort of think that Josephine's saying that there's another choice. You know, it's not just yes or no, you can have other choices. In the example you gave, No the exemplo, government says bike, The law helmet, is- Yeah, that's right. then you say, I'm not going to ride a bike anymore. então o exemplo que você deu é o governo diz que bicicleta tem que usar capacete. Você então decidiu, então não vou andar mais de bicicleta. And the reason you're not riding a bike, E a razão pela qual você não usa mais bicicleta, as we read, como nós the lemos, law changes your behavior é que a lei modifica o teu comportamento and threatens you with te- force. e te ameaça com força You don't comply with that change of behavior. se você não seguir essa mudança de comportamento. She stopped riding the bike Yeah. and she went and got a license and drove a car. Okay. So I'm going to read a little bit more. Quero ler um pouco mais. Thus, fines, imprisonments, and even death itself are attached to engaging in certain actions or dissuading us from doing others. Assim, multas, prisões e até mesmo a própria morte estão associadas à prática de determinadas ações ou à dissuasão de outras. This aspect of law is seldom or if ever considered. Esse aspecto da lei raramente ou nunca é considerado. Great. Talk about buts.
So Graham wants to speak about a but. So seeing as we're Graham. coming to the end of our study, Graham quer falar de um porém, e já que a gente está chegando ao fim do nosso estudo, we'll say yes. vamos permitir. Trying to save me. So Catherine is trying to save Graham, Catherine tenta salvar a Graham, But as soon as she mentions, I can't be saved any other way, so she says you can't be saved any other way except Catherine's way. e se ela disser que Graham não pode ser salvo de outra maneira a não ser do meu jeito, it becomes false. So, so Graham says that that's not force. That is force. Graham diz que isso seria força. And he says something about public evangelism. Any evangelist. So we shouldn't be doing any kind of evangelism. Significa que nós não deveríamos fazer qualquer tipo de evangelismo. Okay, but these people were clever. Essas pessoas são espertas, inteligentes. They said you can do moral persuasion. E eles disseram que você pode usar a persuasão moral. So moral persuasion is fine, Persuasão moral tá tudo bem, but force isn't. mas força, não. Discussion's good. So you can browbeat people, no problem, Você pode discutir com as pessoas sem problema, but you can't force them. mas não pode forçá-los. And you see this guilt tripping, if I can use that phrase, as force. E você diz que fazer alguém se sentir culpado é como usar força. Go ahead. I see it the same as law. So you see it the same as law. Então é a mesma coisa como lei. So if there was a law that says speed limit is 50, Se existisse uma lei que diz que o limite de velocidade é 50, but if you don't keep 50, we're not going to do anything about it. mas se você não quiser respeitar os 50, não vão fazer nada a respeito. Would you classify that as law? Você classificaria isso como uma lei? Okay, so Graham's not sure. Graham não tem certeza. So technically, you could have laws that aren't in force, Então, tecnicamente, você não precisa usar força, but if you have a law that by design has no enforcement attached to it, mas se você tiver uma lei que não tem já implícito algum jeito de enforçar essa lei, who would obey that law? quem respeitaria essa lei? Because it has no ability to change your behavior. Porque não tem nenhuma forma como isso acabaria mudando o teu comportamento. And it ever so subtly shifts from the concept of law to education. E, de uma forma bem suave, acaba mudando do conceito de lei para a educação. So there's no problem sitting 16-year-olds in front of a TV and showing them all the bloodshed that happens in car accidents if you don't wear a seatbelt. Então, não tem nenhum problema de você colocar uma pessoa de 16 anos em frente à TV e mostrar para elas que todo o sangue que acontecer se você não usar um cinto de segurança. But that's different to punishing people for not wearing a seatbelt. Mas isso é diferente de punir alguém por não usar cinto de segurança, According to them. de acordo com eles. Don't like it or okay. Não. We've come to the end of our time. Chegamos ao final. So what I wanted to do in these two presentations Então, o que eu quis fazer nessas duas apresentações, is not to make you all libertarians. não queria convertê-los em libertários.
It wasn't even to do an analysis of what's going on in America or many other countries in the world. E nem sequer foi para fazer uma análise do que está acontecendo na América ou em outros países do mundo. We can't escape words. At Não least tem I como, can't. não tem como fugir e escapar de palavras. Eu não posso. So if I asked you to, identify who you are, you can only do that by words. Se eu pedir para você identificar quem você é, isso só pode ser feito através de palavras. And the one that we've been guided to or gravitated to is the term radical feminists. E a palavra, ou a expressão que nós acabamos indo a essa direção seria a feminista radical. And I've tried to pay attention, perhaps even try to unpackage or to explore what that term means in E, past studies. e em estudos passados eu tentei explorar, né, o que engloba, o que significa essa expressão. And because the term libertarian is used so widely now in the press, E já que o termo libertarianismo é usado tão amplamente na imprensa, and many people in the movement have discussed that term, e muitas pessoas no movimento discutiram essa expressão, almost always in a negative sense. quase sempre no sentido negativo. I guess the question that I want to ask each of us is, what would you identify yourself as? A pergunta que eu talvez faria seria: você se identifica como, então? Because you can't just say Christian, Porque você não pode dizer cristão ou cristã. and you can't say Seventh-day Adventist. Tampouco pode dizer adventista do sétimo dia. You can't say a humanitarian. Não pode dizer humanitária. It's really difficult, I think, to come up with either a single word or a little phrase to describe who and what you are. Eu acho que é bastante complexo, difícil, né, de você usar uma frase curta ou expressão para descrever quem você é. And I'm certainly not trying to foist upon you to accept the label of being a libertarian. E certamente não quero persuadir ou forçá-los de aceitar esse rótulo de libertário. But what I wanted to do is begin a conversation to discuss what libertarianism really is about. Mas o que eu quis fazer foi iniciar uma discussão sobre o que o libertarianismo, de que se trata. Not to come to a conclusion of how it would work in this world, Não é para chegar numa conclusão de como isso funcionaria neste mundo, because it's complicated. I know porque that. é complicado, isso eu sei. But to try to understand amongst ourselves how we're supposed to function and operate. Mas é para entender, né, entre nós como nós devemos nos comportar e operar. So I'll give one example, then I'll close. We won't even give your thoughts to it. Eu quero dar um exemplo e com isso vamos encerrar. Vou nem deixar tempo para vocês comentarem. We don't have pastors in our movement, Não temos pastores em nosso movimento, but we have full-time workers. mas temos obreiros ou obreiras de tempo integral. And I would suggest they're the closest that we get to pastors. E quero sugerir que é o que mais se aproxima a pastor. And Ellen White says, we're trying to create an atmosphere in our church, Ellen White a diz que culture, nós a culture, queremos not atmosphere. criar uma cultura em nossa igreja And to set the right tone, e para acertar o tom certo, any pastor who eats meat qualquer pastor que consumir carne should be fired. deveria ser demitido. If you eat meat, it's wrong to be supported by tithe. Se você consumir carne, está errado de você ser apoiado pelo dízimo. So I don't know what you think about that, Não sei o que você pensa sobre isso. and I don't know where you think the movement is today
on that subject. Eu não sei o que você pensa aonde o movimento se encontra hoje em dia com respeito a esse assunto, But if you've made any change from that position, mas se você mudou ou se afastou de qualquer maneira you dessa say, posição, I don't believe that, e você diz que eu não acredito nisso, then you have to ask yourself why. então você precisa se perguntar por quê? What steps have you taken to get from that worldview to the current one that you hold? Quais passos você tomou para sair daquela visão do mundo para chegar nessa posição que você assume agora? And that's just one example of many of E, how you view the world now. e isso é apenas um exemplo de vários da maneira como você enxerga o mundo agora. Okay? I want to thank everybody for joining us online. Quero agradecer a todo mundo que se juntou online. And I want to thank all of you for participating. Quero agradecer a todos vocês, todas e todos que participaram.